Eu vou falar aqui sobre comunistas e comunismo. Vamos falar disso, gente? Olha, não é incomum alguns ignorantes por aí, alguns imbecis, alguns desinformados, né? Virarem para pessoas de esquerda, apontarem o dedo e dizerem comunista, 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 né? Então, a pessoa tem um pensamento mais progressista, ela tem um pensamento menos reacionário, ela tem um pensamento mais avançado, ela é comunista. O cretino do Cabo Elson é um deles, né? É um indigente mental. E existem vários outros indigentes mentais que falam a mesma coisa, né? Você faz um argumento a favor de alguma coisa social, vem um para te apontar o dedo e dizer comunista. Comunista safado, comunista cretino, comunista desgraçado, né? Coisas desse tipo, né? Mas comunista, sempre comunista. Olha, gente, é totalmente lamentável, porque as pessoas não sabem o que é comunismo e ficam falando do que não sabem, né? Se você for dizer, por exemplo, que o Paulo Freire era comunista, né? O genial Paulo Freire, o espetacular Paulo Freire, tão destratado aqui no Brasil e tão respeitado no mundo todo, né? De fato, ele era comunista, né? Mas, por exemplo, eu sou de esquerda e não sou comunista, né? Então, o que vocês precisam entender é que dentro do campo da esquerda existem vários pensamentos ideológicos, né? O comunismo é um deles, né? Mas existem outros que não são o comunismo, né? Por exemplo, eu sou social-democrata, eu defendo a social-democracia, né? A social-democracia, ela não é comunismo, tá? Para explicar a diferença para vocês, eu vou usar um exemplo histórico, né? Os russos revolucionários, antes de terem feito a Revolução de 1917, eles eram divididos em bolcheviques e mencheviques, né? Gente, o que eram os bolcheviques? Eram as pessoas que queriam que o Estado tomasse conta dos meios de produção, tudo fosse nacionalizado, né? Então o Estado vai conduzir a economia. Esses são socialistas, tá? Porque comunismo é outra coisa. Comunismo nunca existiu como sistema político em lugar nenhum do mundo. Afirmo isso, né? Então esses que dizem, não, o Estado tem que tomar conta de tudo, o Estado faz tudo, e acaba com a propriedade privada e com a iniciativa privada em geral, esses são socialistas, né? São os bolcheviques. E haviam também os mencheviques, né? O que são os mencheviques? Eles dizem, não, o Estado precisa atuar de uma forma importante, de uma forma potente, indutora do desenvolvimento econômico e social. Então o Estado tem um papel a desempenhar, também na fiscalização, também na regulação. Então tem que ter Estado sim, mas também tem que ter um papel para a sociedade civil. Então é um papel do Estado e um papel da sociedade civil, né? Então vamos ter um regime híbrido aí, né? Bom, na verdade, existem muito mais detalhes do que eu estou falando. Eu estou falando a grosso modo, né? Mas isso é o que os mencheviques defendiam, né? Que deu origem depois à chamada social-democracia, né? A social-democracia é o que eu defendo. Portanto, eu não sou socialista. Eu sou social-democrata. Agora, comunista então? Ninguém é, porque comunismo não existe. Comunismo nunca existiu no mundo. Nunca existiu no mundo comunismo. Afirmo de novo, afirmo outra vez, né? O que existiu foram regimes pretensamente comunistas que eram ditaduras, né? A própria União Soviética sobre o Stalin, depois sobre o Leonid Brezhnev, né? A Cuba lá de Fidel Castro, né? A Coreia do Norte atual, a Venezuela atual, eles não são comunistas, eles são regimes ditatoriais que se dizem comunistas. É muito diferente. É muito diferente. Porque comunismo nunca existiu. Nunca existiu. Sabe o que é comunismo, gente? Comunismo é a abolição do Estado, a abolição da propriedade privada e todo mundo viver em comunidade. Quando isso existiu no mundo? Quando? Em estado nenhum eu vi. Eu vi, por exemplo, em comunidades como os kibbutz, né? Que falam tão mal de judeus, mas judeus criaram isso, os kibbutz, né?
que são propriedades coletivas onde todo mundo vive da maneira que quer, né? Me lembra até a música Viva a Sociedade Alternativa do Raul Seixas, né? Isso é comunismo, né? Nunca houve no mundo, nunca houve na história da humanidade, né? E, portanto, vocês não precisam ficar apontando o dedo para nós que somos de esquerda, dizendo que nós somos comunistas, né? Porque nós não somos necessariamente comunistas. Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, espero ter esclarecido. Me desculpem a arrogância de dizer espero ter esclarecido, né? É claro que eu não esclareci nada, mas eu talvez tenha jogado novas luzes sobre essa ideia, sobre esse pensamento, né? E eu agradeço pela assistência do vídeo. Eu costumo pedir favores, mas dessa vez eu só vou pedir um. Se você puder dar uma contribuição financeira aí para o meu canal, eu vou deixar o meu número de Pix, porque nós estamos precisando, tá? Muito obrigado a todas e muito obrigado a todos.